Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 13, o versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus proclama a parábola do semeador. Está em Marcos capítulo 4, 1 a 20, Mateus capítulo 13, 1 a 23 e Lucas capítulo 8, 4 a 15. Quando Jesus é questionado por seus discípulos por que ensinava por parábolas, Jesus disse, está em Mateus 13, 13. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Com isso, Jesus faz uma linha de corte entre dois tipos de pessoas. Aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende, fazendo a vontade de Deus, e outro grupo que, por mais que ouve, não consegue capturar o entendimento. Jesus acrescenta que esse último grupo ouve de mau grado com o coração endurecido. Está em Mateus capítulo 13, versículo 15. Quando temos uma avaliação como esta nas Escrituras, muitos podem negar o juízo de imediato. Estes podem dar prova de si de quão prazeroso é para eles estudarem, ouvirem e meditarem na palavra de Deus. Diante de tão importante avaliação, para que não haja erro no juízo de valor que devemos fazer de nós mesmos, Jesus reduz o escopo e aponta para uma evidência em particular de como de fato se ouve a palavra de Deus. Ouça, está em Mateus capítulo 13, o versículo 15. Ter entendimento com o coração e converter-se para ser curado. Assim, cabe de novo recordar o início da pregação de Jesus. Está em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede nos evangelhos. Esta é a razão porque a principal evidência de que de fato estamos ouvindo é que nos arrependemos e nos convertemos. Ao mencionar acerca daquele que ouve sem compreender, Jesus fala acerca do profeta Isaías. Ouça, Isaías 6, verso 9. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Esta é uma condição bastante delicada do ponto de vista espiritual. E o Senhor retrata na parábola do semeador quais são as condicionantes que podem fazer a diferença entre ouvir e ignorar ou ouvir e compreender, fazendo a vontade de Deus. Para ilustrar as condicionantes, Jesus apresenta 4 tipos de terrenos. A razão desta escolha desse tipo de ilustração é que nós, os seres humanos, somos formados do pó da terra. Está em Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Com isso, somos seres destinados a dar uma qualidade de fruto muito especial, aquele que deriva da santa semente, a palavra de Deus. Está em Lucas capítulo 8, versículo 11. Vivemos em uma sociedade que cobra resultados. Se quisermos gerar fruto que perdura eternamente, precisamos cultivar a palavra de Deus em nós. Quem se equipara ao primeiro terreno, à beira do caminho, este permite que o maligno lhe arrebate a semente. Está em Mateus capítulo 13, o versículo 19. É aquele que se deixa levar pela opinião dos outros. Frases como, religião não se discute, tira a semente do coração. Quem se assemelha a solo rochoso é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Contudo, qualquer tribulação afasta-o de Deus. Está em Mateus capítulo 13, do versículo 20 e 21. Estes dizem consigo algo assim: Deus ajuda a quem si mesmo ajuda. Na verdade, contam só consigo mesmo. Se julgam aptos a lidar com tudo por sua própria energia, capacidade ou sabedoria.
Contudo, quando a tribulação chega, esse tipo de pessoa não consegue fazer frente a ela, colocando a culpa em Deus. Quem se assemelha ao solo coberto de espinhos são aqueles que os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Está em Mateus capítulo 13, o verso 22. Estes são os que não têm tempo para Deus, possuem a sua própria agenda, são teólogos de si mesmo e se justifica por sua bondade inata e boa intenção para seguir a sua própria meta de vida. O que faz a diferença e se assemelha à boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Está em Mateus capítulo 13, o versículo 23. Ouvem de bom e reto coração e a retém. Está em Lucas capítulo 8, versículo 15. Ouvem a palavra e a recebem. Está em Marcos capítulo 4, versículo 20. Estes são os que frutificam. Lucas acrescenta: frutifica com perseverança. Está em Lucas capítulo 8, versículo 15. Este perseverar faz toda a diferença na avaliação que fazemos de nós mesmos, porquanto a semente que é a palavra de Deus tem em si mesmo a seiva da vida, e quando nós permanecemos nesta palavra, em um dado momento, a semente dá o seu fruto, e o seu fruto permanece para a vida eterna. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.